Olá, meus amigos, aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu amigo Luciano Lettieri, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o primeiro açude construído no nosso Brasil varonil. E é claro que quem teve essa brilhante ideia foi um tal de Dom Pedro II, meus amigos. Isso, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Um cara realmente fora da curva, visionário para a época dele. Então, o vídeo de hoje, o primeiro açude do nosso Brasil varonil, ok? Porém, antes de iniciarmos o vídeo, caso o senhor não seja inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, joinha, comentários, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal. Sem delongas, voltaremos logo depois da vinheta. Taca-lhe vinheta, produção! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vem vos fala é o Lettieri. Isso. Antes de iniciarmos o vídeo, né? Que é o açude, o primeiro açude do Brasil. Para quem não sabe o que é um açude, o açude nada mais é do que um reservatório de água, meus amigos. Isso, artificial, que é feito, obviamente, em lugares secos, em lugares semiáridos ou muito áridos, como, por exemplo, algumas regiões do Nordeste, do sertão brasileiro, do Nordeste brasileiro, correto, meus amigos? Então, hoje a gente vai falar sobre esse primeiro açude, que é o açude Cedro, localizado em Quixadá, no Ceará. Um lugar que mistura história monumental, engenharia pioneira e uma paisagem de tirar o fôlego, meus amigos. E a história do açude do Cedro, ele começa lá no Império entre os anos de 1877 e 79, quando o Nordeste enfrentou uma das secas mais severas da sua história. Em resposta a essa crise, Dom Pedro II ordenou a construção do reservatório como uma grande solução estrutural e humanitária para a região. O início das obras foi na década de 1890, pós-império, e foi concluída em 1906. E para a época foi uma verdadeira revolução na América do Sul. A sua parede em arco foi feita inteiramente em alvenaria de pedra, combinada com estruturas metálicas trazidas diretamente da Inglaterra. E a capacidade era impressionante, 125 milhões de metros cúbicos de água. Além do valor histórico, o açude Cedro ele virou um dos maiores símbolos turísticos do Ceará. Essa represa é moldurada pelos famosos Inselbergs, aquelas formações rochosas gigantes da região, e fica bem ao lado da emblemática Pedra da Galinha Choca. A vista é simplesmente espetacular. E apesar de sua magnitude, o clima do semiárido impôs ali seus desafios. Ao longo de mais de um século, o açude sangrou pouquíssimas vezes. E hoje, devido às longas estiagens, o reservatório opera em níveis muito baixos e não é mais a principal fonte de abastecimento de Quixadá. Porém, o seu valor não diminui, foi tombado como patrimônio. O açude Cedro continua vivo como um gigante histórico, cultural e turístico que conta a história da resistência e da engenharia no sertão nordestino. Então aqui, cara, fica os meus aplausos para o Dom Pedro II, né, que era um cara muito visionário. Dom Pedro II, que lá no tempo do Império, no século XIX, já tinha a ideia da transposição do Rio São Francisco. Então realmente Dom Pedro II ele era fora da curva, um cara muito visionário, ok? E é isso, pessoal. Espero que os senhores tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões, joinha, compartilhem os vídeos.
Sem delongas, até a próxima. Fui!